Três questões de matemática que vão cair na prova de matemática do Enem de 2022. O Enem de 2022 está chegando e é fundamental que você saiba quais questões vão cair na prova. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. A gente vai listar três questões, três assuntos com certeza absoluta estarão na prova do Enem de 2022. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, porque assim a gente pode continuar ajudando você, trazendo mais conteúdos. Então é só clicar aqui embaixo, rapidinho. Você ajuda muita gente a ajudar você. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, sou o professor Eduardo. Antes de falar para você a respeito das questões que vão cair na prova de matemática no Enem de 2022, eu quero ajudar você a conhecer as melhores dicas e as melhores estratégias para você aumentar muito a sua nota, entendendo quando você precisa fazer uma conta e quando não precisa fazer conta, entendendo como economizar muitas contas, otimizar o seu tempo de prova e muito mais. Tudo isso você vai aprender no nosso e-book por um preço muito barato, mais barato que um lanche. Então aproveita que com certeza vai deixar você muito mais perto da aprovação. Link na descrição e também no comentário fixado. Então vamos lá, pessoal. O Enem de 2022 está chegando, você sabe, faltam menos de 2 meses para as provas, visto que as provas irão acontecer no início de mês de novembro. E a gente já está caminhando para o final do mês de setembro, ou seja, as datas das provas do Enem de 2022 estão cada vez mais perto. Só que mesmo com as provas estando cada vez mais perto, ainda dá tempo de você se preparar, ainda dá tempo de você conhecer e entender quais são os assuntos, por exemplo, que mais são cobrados na prova de matemática. Como você sabe, o Enem é uma prova padronizada. A prova do Enem, tanto a prova de matemática do Enem, como a prova de linguagens do Enem, todas as áreas que são cobradas no Enem são conteúdos padronizados. O que isso quer dizer? Que frequentemente questões bem parecidas são cobradas. Na prova de matemática nós temos diversas questões, diversos tipos de questões que todos os anos caem. Não cai, no caso assim, exatamente igual, mas cai um mesmo padrão. E por isso, se você quer garantir a sua aprovação, se você quer ficar muito mais perto da sua aprovação, aumentando sua nota em matemática, isso vai ser essencial, é fundamental que você saiba quais são as questões que mais caem no Enem. Por isso, a partir de agora, eu vou listar para você 3 questões que com certeza estarão na prova de matemática do Enem de 2022. A primeira questão que com certeza vai estar no Enem de 2022 são as questões de razão. No caso, as questões de razão, pessoal, são aqueles assuntos em que você pode eventualmente ter que calcular uma razão entre dois números. Então a questão pode ter todo um contexto lá, como a gente pode observar nesse exemplo aqui, e no final da questão, no comando da questão, ele pode pedir para você simplesmente calcular uma razão entre dois números. Então esse tipo de questão é um tipo que cai frequentemente no Enem e é uma grande tendência que caia neste ano também. Outro tipo de questão de razão, como a gente pode observar aqui, são aquelas questões que envolvem razão, onde você precisa comparar duas razões. Daí eles podem eventualmente pedir qual que é a maior razão, qual que era a menor razão. Então a razão é um tipo de questão que frequentemente cai e frequentemente cai no Enem desta forma que a gente acabou de ver, no caso dessas duas formas. Tanto para você calcular uma razão, quanto para você identificar qual que é a maior razão. Outro tipo de questão que sempre cai, e provavelmente esse ano vai cair, no caso assim, certeza que esse ano vai cair também, são as questões de projeção. No caso, as questões de projeção são aquelas questões onde você tem uma figura tridimensional e você precisa identificar uma projeção, ou você tem a projeção e você precisa identificar qual que é a figura tridimensional. Esse tipo de questão é muito importante que você tenha uma boa análise, que você tenha uma experiência, digamos assim, para conseguir identificar os objetos de maneira tridimensional. Muitas pessoas não dão muita bola para esse tipo de questão porque acreditam que são as questões fáceis. Só que, por exemplo, no Enem de 2021, a gente teve essa questão aqui que foi considerada uma das mais difíceis da prova. Então, assim, não se engane por ser uma questão que não tem conta, que vai ser uma questão simples. É um tipo de questão que sempre cai, em alguns casos é até simples, mas pode eventualmente ser uma questão difícil. Então, por isso, muita atenção nessas questões. Por fim, mas não menos importante, um dos assuntos mais cobrados na prova e com certeza vai ter uma questão, são as equações de primeiro grau. As equações de primeiro grau, elas podem ser cobradas das mais variadas formas, como por exemplo, nessa questão aqui que a gente pode observar, foi uma questão que caiu em um sistema de equação. Outro tipo de questão que também envolve equação de primeiro grau é como essa daqui, que envolve outro assunto, como é o caso da geometria, e você acaba caindo numa equação de primeiro grau para você encontrar uma determinada variável. Então assim, a equação de primeiro grau, junto com as funções de primeiro grau, são dos assuntos mais cobrados na prova, então com certeza vai ter alguma questão, ou pelo menos um sistema de equação, ou pelo menos uma equação onde você vai precisar encontrar uma variável.
Então, basicamente, essas são 3 questões que com certeza serão cobradas no Enem de 2022. Se você acha que algum outro assunto também com certeza vai ser cobrado assim como essas, deixa aqui embaixo nos comentários que isso com certeza vai ser muito importante pra gente. E aproveita, se você quer conhecer as melhores dicas e as melhores estratégias para você aumentar muito sua nota em matemática no Enem, não perde tempo. Aproveita o nosso e-book que está muito barato e com certeza vai deixar você muito mais perto da aprovação. Link na descrição e também no comentário fixado. Então é isso, não esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para que assim a gente possa continuar ajudando você, e também segue a gente lá no Instagram, @ensinodepotência, porque todos os dias tem interações por lá. Então é isso, muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.